Tanto faz ser homem ou mulher? O que é ser mulher hoje? Seja muito bem-vindo à Unifre Entrevista desta semana, que faz essa reflexão porque a nossa convidada é a socióloga, jornalista e escritora Ana Cardoso. Ana, muito bem-vinda ao programa, obrigada pela tua presença. Muito obrigada a você, estou muito feliz, é a minha primeira vez aqui em Santa Maria, fui muito bem recebida. Ai, que bacana. Gostei bastante. A gente fica muito feliz. A Ana esteve aqui na Universidade Franciscana participando de uma palestra sobre esse tema e a gente aproveitou para convidá-la para a gente seguir com esse assunto, já que a gente ainda está no mês da mulher, né, Ana? Exato. Então, as perguntas que eu fiz no início do programa foram as que você fez na palestra, né? Então, começo fazendo esse questionamento. O que é ser mulher hoje? Eu acho que ser mulher hoje é um pouquinho mais fácil do que era na época das nossas avós e da época das nossas mães, né? Tem gente que brinca e fala assim, mas antigamente mulher tinha que só cuidar da casa, agora vocês querem fazer tudo e por isso que vocês ficam estressadas. Mas, na verdade, mulher é uma pessoa, né? E como pessoa a gente tem os nossos sonhos, os nossos objetivos e querer nos restringir ao ambiente doméstico é no mínimo cruel. Felizmente hoje a gente pode falar sobre essas questões, né? A gente não precisa mais se restringir. Se você sonha em ser diretora de uma empresa, se você sonha em ser uma atleta, se você sonha em apresentar o telejornal, você pode sim sonhar com isso, né? Não é porque esses ambientes eram tradicionalmente masculinos que a gente não pode. Assim, a gente hoje já tem modelos em quem se inspirar. Mas aquela primeira pergunta, tanto faz ser homem ou mulher, não é por aí. Com certeza não é a mesma coisa, né? Esses dias eu assisti uma palestra da Miriam Goldberg, é uma socióloga carioca. Ela fez um estudo com homens e mulheres na terceira idade. E nessa amostra, ela entrevistou diversos casais, assim, a partir dos 40 anos. Era um estudo sobre a velhice, a autoestima das mulheres, dos homens, as diferenças. E aí ela perguntou para as mulheres, o que vocês invejam nos homens? E as mulheres responderam, a liberdade, né? E algumas responderam, fazer xixi em pé, que também deve ser maravilhoso, não sei como é. E quando ela perguntou para os homens, o que vocês invejam nas mulheres? Os homens responderam, nada. Eu acho que isso já diz muita explica coisa, muito, né? assim, Em diversos aspectos é muito mais complicado ser mulher, né? A gente tem medo, dizem que os homens têm medo de apanhar, de sofrer alguma violência sexual na cadeia. A gente tem medo dessas coisas na rua, o tempo todo. Na frente de casa. Exatamente. Mas você acha que tá mudando, assim? Um dia a gente vai chegar lá a ter uma igualdade de direitos ou ainda falta muito? Em alguns aspectos, eu sou otimista. Eu acho que o fato da gente poder, hoje, falar sobre isso já é um avanço gigantesco. Eu acho que durante muito tempo havia um silenciamento, né? Tudo que você fosse reclamar nesse sentido era visto como um mimimi, por exemplo. Que chato, sempre foi assim, para de reclamar, sabe? Aquela história de mulher esquenta a barriga no fogão e esfria no tanque. Hoje em dia a gente pode falar sobre o assunto e isso sim é muito positivo, mas eu acho que eu não consigo nem ser extremamente otimista, porque eu não acho que o mundo esteja se tornando mais seguro para as mulheres. Porque junto com a nossa ocupação de outros espaços, junto com a nossa ascensão a essa categoria humana, vem também uma onda dentro da sociologia a gente chama de backlash, que é uma onda de pessoas que não aceitam isso. E muitas vezes essa onda é violenta. Então, está melhorando, sim, porque a gente está ocupando os lugares, a gente pode reivindicar, eventualmente, salários iguais, hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, né, que prevê que um homem, né, dentro de uma relação de casamento, o homem não pode nem bater, nem agredir e nem matar a sua esposa. A Lei Maria da Penha é de 2006.
É muito recente. É muito recente. Até então, quando uma mulher era morta pelo seu marido, pelo seu ex-marido, não havia como julgar ele culpado pelo crime. Muitas vezes o homem alegava sentimentos violentos, né? Uma mágoa. E até a sociedade, né? O que será que ela fez para merecer, Exatamente. né? Isso ainda se pensa muito, não é muito daquela época. Ainda a gente escuta isso hoje em dia, né? Existe uma grande desumanização da mulher, né? Uma objetificação da mulher. Porque a mulher, eu acho que muita gente pensa que o nosso dever na vida, na Terra, é enfeitar o mundo. A mulher, ela tem que ser bonita, ela tem que ser agradável, ela tem que ser jovem. Se ela não é isso, ela não tem muito valor. Mas isso é tão complicado que ao mesmo tempo que tu busca um valor pela tua aparência, isso te coloca numa posição de objeto. E um objeto não é uma pessoa, então pode ser tratado como uma coisa. É aquilo que você falou sobre a beleza ser o capital da mulher, né? Exatamente. E quando tu te comporta como uma coisa, tu é tratada como uma coisa, tu é posse de alguém, uma coisa pode ser descartada, uma coisa não precisa ser respeitada. E aí eu acho que é importante aquilo que você ressaltou, não que não precise se cuidar, mas que aquilo não fique na prioridade, né? Exatamente, claro que é bom, né? Quem não gosta de se sentir bonita? Ainda mais a gente que mora no Brasil, com toda essa pressão, com toda essa cultura, né? Então, assim, não é que você não pode se arrumar. A autoestima é importante para todo mundo. O que a gente não pode é priorizar isso em detrimento de outras coisas. Porque eu tenho certeza que uma mulher que lê bastante, que estuda, que tem um trabalho legal, que tem as suas ideias respeitadas, ela é muito mais propensa a ser feliz do que uma mulher que vive só em função da sua aparência. Porque a aparência perfeita, ela não existe. Vendem uma ideia pra gente completamente irreal. Quando tu vê uma super top model ao vivo, tu olha e fala, nossa, só isso, né? Porque é Photoshop, é luz, ninguém é perfeito. Nem as mulheres que a gente acha que são perfeitas não são perfeitas. E conhecimento, opinião, isso ninguém te tira, né? Exatamente. Se beleza fosse tudo, então as mulheres que não são lindas, elas não casariam, elas não seriam amadas, respeitadas. E na vida real, olha ao seu redor. Quem são as mulheres mais bem-sucedidas, profissionalmente e emocionalmente, que você conhece? Eu acho que é uma boa reflexão para a gente fazer. E daí eu queria entrar numa questão que você falou também na palestra sobre os micromachismos, que são coisas que daqui a pouco a gente identifica, mas não é tão falado, né? E é coisas do dia a dia. Queria que falasse um pouquinho sobre isso. Até pra gente se dar conta, né? Sim. Quem tá assistindo se dá conta, olha, passei por isso e no fim acabou que passou e eu não fui lá e não falei. É muito louco isso, né? Porque quando a gente fala machismo, o que vem? A ideia de um homem falando para uma mulher ficar quieta, brigando com uma mulher, mandando a mulher lavar a louça, eventualmente ameaçando, matando, né? O machismo, ele traz todas essas imagens para nós. Mas, na verdade, existe uma série de micromachismos, que são machismos muito sutis, que estão presentes no nosso dia inteiro. São aquelas pequenas situaçõezinhas que a gente sente como uma injustiça, mas a gente não sabe nem dar nome, não sabe explicar por que a gente está se sentindo mal, por que a gente sai de uma reunião frustrada, por que a gente se sente incompreendida dentro do casamento. Mas seu marido é tão gentil, ele é tão cavalheiro, por que você tá dizendo que ele não te respeita? Ele não te trai? Como assim tu está dizendo que ele não te respeita? E são situações de relação de pessoas com pessoas, principalmente no ambiente de trabalho, onde há muito machismo, um machismo muito cruel, mas muito quase invisível, né? Eu vou explicar um deles, por exemplo. Eu acho que no ambiente de trabalho tem uma situação, e a gente que é da comunicação, a gente já viveu isso muito, que se chama man interrupting, que é um homem interrompendo uma mulher. Muitas vezes, em reuniões, os homens interrompem as mulheres o tempo todo, não deixam as mulheres falar. Às vezes, assim, essa situação ela se repete com tanta frequência
E quem não sabe que existe essa relação, né, que está instituída socialmente por repetição, nem se dá conta. Acha que a mulher não falou nada porque ela não tinha nada para falar. Ou porque, né, o homem interrompeu porque era mais importante. E não é, sabe? Os homens, eles têm que nos ouvir. Eu acho que esse 8 de março ele foi muito marcado por esse discurso. Não quero flor, não quero homenagem. Só deixa eu falar. Só deixa eu protagonizar alguma coisa, pelo menos no Dia da Mulher. Porque é aquela coisa, tu não consegue falar, tu não consegue falar, não consegue falar, tu vai ficando intimidada e acaba se sentindo inferior, digamos assim. Exatamente. Né? Às vezes tu acaba até desistindo, né? Entra naquela questão também que você falou da loucura do homem fazer tanto, até que a mulher se sente Sim. de tal maneira. Ou então a mulher pensa, eu não vou falar isso na reunião, mas eu vou falar pro meu colega. Aí o colega vai lá e fala a tua ideia na reunião. Se apropria da tua ideia. Obviamente não te dá crédito nenhum. Rouba a tua ideia. Então, assim, o teu intelecto, são as tuas ideias que estão sendo usadas por outra pessoa e tu não tem crédito nenhum por isso. É uma violência ou não é? Uma violência psicológica, né? É injusto isso. E o que a gente faz? A gente tem que estar atenta, né? Eu sugiro a todo mundo procurar micromachismos. Tem um guia do Finn Colga, que é uma ONG feminista maravilhosa, que é um guia bem simplesinho que explica várias formas de micromachismo, né? Tu comentou que às vezes a gente acaba se sentindo louca, a gente fica insegura, a gente fica isolada, a gente fica louca mesmo. De tanto ouvir, você é louca, você tá com TPM, você é desequilibrada, com mulher não dá para conversar. Esse tipo de frase te coloca num aquáriozinho com uma etiqueta escrito louca, né? Quantas vezes dentro de um relacionamento homem e mulher você tá certa, você sabe que aquilo aconteceu e você vai conversar com um homem e um homem de uma forma que é muito boa para ele fala, não vou nem conversar, você tá louca, você é louca, né? É natural isso. Os homens, eles são ensinados a se relacionarem tratando as mulheres dessa forma. E a gente sabe que a gente tá certa, mas se ficou ouvindo, sou louca, louca, e você não pode falar. Sim. E isso é muito triste, né? A gente vai fazer uma pausa para o intervalo e daqui a pouquinho a gente segue para falar do teu novo livro que está sendo lançado aí, tá bem? Você continue aí que a gente já volta, é rapidinho. Em mais de 60 anos de trabalho no ensino superior, construímos uma história acolhida por você, que nos escolheu e depositou sua confiança em nosso trabalho. Nesse caminho, trilhamos esforços em conjunto, na certeza de que seriam recompensados. Já fomos FIC, FACEM, FAFRA, Centro Universitário Franciscano, Unifra. Agora, somos a universidade que você escolheu. Somos Universidade Franciscana. Somos você. O Unifra Entrevista está de volta e hoje eu converso com a Ana Cardoso, que é jornalista, escritora, autora de Mamãe é Rock e agora Mamãe é Punk, Ana. Conta um pouquinho, teve uma mudança aí de criança para adolescente? Sabe que em 2016 eu escrevi a Mamãe é Rock a pedido da editora. Né? Meu marido tinha lançado um livro, O Papai é Pop, falando sobre paternidade. O livro fez muito mais sucesso do que a gente imaginava e de um dia para o outro muitas pessoas sabiam muitas coisas sobre a minha família e eu fiquei um pouco assustada. É muito estranho esse lance, né, da falta de privacidade, de repente as pessoas saberem tudo sobre os seus filhos, o que teus filhos gostam, como é que eles são, pessoas que você nunca viu na frente. Como é que é a tua rotina? Exatamente. Mas aí eu recebi o convite para escrever, de princípio eu fiquei meio assim, mas acabei, um ano depois eu lancei A Mamãe é Rock, que também foi um sucesso, né? Foi um best-seller. E eu percebi que a literatura é um canal muito bacana também para tu passar coisas legais. Para além da curiosidade pela vida privada de um casal, de uma família, existe também muitas ideias, muitos valores que a gente pode passar através da escrita. E isso acho que foi o que mais me fascinou, né, no sucesso do meu livro. Muita gente...
eu podendo falar para muita gente questões como a simplicidade, né? Não estimular o consumo, cuidar da alimentação dos filhos, ser atento com os filhos, não achar que toda a culpa do mundo é das mães. Mas eu não pretendia mais escrever sobre maternidade, né? Não é o assunto central na minha vida. Né? É óbvio que as minhas filhas são a coisa mais importante, né? Não gosto de falar a coisa, mas assim, é o aspecto mais importante da minha vida é cuidar das minhas filhas. É uma missão que, ao decidir ter filhos, eu sou obrigada a dar o melhor que eu puder para as minhas filhas. Mas a minha vida é mais plural do que isso e, de fato, eu sou muito... eu trabalho muito com essas questões de gênero, de lutar contra as injustiças e pela evolução da sociedade, no que tange principalmente os direitos das mulheres. Então eu não pretendia mais escrever sobre maternidade, até porque acho que tem muita gente muito bacana hoje falando sobre maternidade real. Mas quando eu escrevi A Mamãe é Rock, eu fiz uma página no Facebook para poder ter um papo com as minhas leitoras, né, com os meus leitores. E é muito legal isso hoje, assim, essa relação que se tornou próxima por causa da internet. Então, a pessoa lê o livro, quer conversar contigo, manda uma mensagem, aí tu tem uma ideia de um texto diferente, escreve lá e tu vai testando também a tua produção. Sim, recebendo esse feedback, né? E aí eu percebi que, sem me dar conta, eu estava escrevendo sobre pré-adolescência, sobre adolescência, e eu notei um interesse gigante da parte das minhas leitoras. Porque sim, as crianças vão crescendo e porque, felizmente, a gente, né, tanto eu quanto o Marcos, a gente consegue atingir um público muito grande, né? Tem pessoas até que não têm filhos e já acompanham o nosso trabalho com muito carinho. A Anitta tá com... Ela fez 13 na semana passada. E a Aurora? A Aurora vai fazer 6. Ela tem 5, faz aniversário em maio. Então a Anitta, né, na pré-adolescência dela, com todas aquelas questões de ficar mais no quarto, entrar em pânico na hora de fazer o tema de casa, oscilar muito de humor, eu pensei, gente, o que é isso? Acabou a parte fácil. E comecei a conversar com psicólogos, conversar com outras mães e escrever textos, né, voltados a essa fase. E aí eu percebi que isso repercutia de uma forma bacana, recebi o convite da editora para escrever mais um livro para falar sobre adolescência, e aí surgiu A Mamãe é Punk, né? Opa, tá caindo o marcador. Esse livro aqui. Você falou que ele não é um guia, mas ele dá um norte. Ele assim, por exemplo, né? Tem um capítulo aqui que eu acho super importante, super legal. E essa versão aqui é uma das últimas versões, tá? Esse texto passou por muita gente, que é falar sobre drogas não precisa ser uma droga. Porque invariavelmente a gente vai ter que conversar sobre droga com os nossos filhos, certo? E, cara, como falar sobre droga e não se sentir uma senhora de 80 anos indo pro bingo? Sabe? É um assunto que você, adulto, vai conversar com o jovem, você vira uma pessoa mais careta do mundo, independente da tua opinião e da tua vivência com drogas. Se você teve ou não, se você acha que droga é o fim do mundo ou se você acha que droga tinha que ser descriminalizada, não interessa. Você vai conversar com o teu filho, você vai virar aquela pessoa de 1000 gerações atrás. E não pode ser assim, e não tem um efeito legal. Então, existem formas de, quando os filhos entram na adolescência, a gente sai da posição de chefe do filho, né? A gente vira um consultor. Qual a forma de estar próximo do filho? Qual a forma de ser respeitado pelo teu filho, ser admirado pelo teu filho? Porque é isso que você precisa. Ser ouvido pelo teu filho, né? Exatamente. Para o seu filho te ouvir e fazer as coisas que você orienta, você tem que ter um vínculo muito bom. O que na adolescência é super difícil, porque os adolescentes eles querem distância da gente. Então, eu escrevi sobre esses assuntos, né? Sexo, como conversar. O quarto dos adolescentes geralmente é um caos, né? Não dá para entrar. Como lidar com isso? Como conversar?
O que é o correto de acordo com os psicólogos para você criar um filho autônomo, independente, um filho que sim, vai sair da tua casa, não vai ficar morando com você até os 40 anos, não vai ficar morando, vai ser uma pessoa adulta, madura, que vai ter o seu emprego, que vai formar a sua própria família. Então eu pesquisei esses temas e escrevi, não é exatamente um guia, né? Tem muitas histórias assim, crônicas que eu vivencio, muitas histórias que outras mães me contaram, mas muito mais pesquisa do que a Mamãe é Rock. A Mamãe é Rock, eu brinco pra que mais vivência. Ele era um livro para ser leve e engraçado mesmo, né? Não tinha pesquisa por trás. Esse livro já é um livro que tem um pouquinho mais de ciência, vamos dizer assim. E o que a Anitta acha disso? Nada. Ela leu? Ela leu. Esse livro é o meu primeiro exemplar, porque a gráfica é aqui em Santa Maria. Então, a Mamãe é Punk está começando a chegar nas lojas, não está nas lojas ainda, já está em pré-venda na Saraiva. Pode falar? Onde está? Está em pré-venda na Saraiva, mas ele ainda não está nas lojas. Só que aqui, como a gráfica é em Santa Maria, eu já tenho o meu exemplar. Mas até a semana passada eu tinha um boneco, que é quando a editora manda imprimir numa gráfica e assim, como né, uma edição caseira. Me mandaram para eu olhar a diagramação, para eu ler os textos, ver se estava tudo certo e produzir algumas fotos para o lançamento. Eu aproveitei um dia que tinha umas amigas da Anitta nessa fase, 12, 13, essas menininhas que estão começando a ficar menstruadas, começando a falar dos crushes, né, começando com os papinhos assim, e pedi para elas lerem. Esse livro também é baixa literatura, ou seja, dá para ler numa sentada, né? Não é um livro fácil, denso, é um livro engraçado, fácil de ler. E pedi para todas as menininhas lerem, e elas adoraram. E elas ficaram muito empolgadas e me falaram que querem, tão loucas que as mães leiam. Porque eu acho que coloca a mãe no seu lugar, né? Que não adianta brigar, não adianta ficar gritando, não adianta... A gente tem que ouvir os nossos filhos, aprender com eles. É uma geração completamente diferente. Quando eu era adolescente... Não tinha nenhuma câmera me filmando, tirando fotos, não tinha a menor chance de vazar uma foto minha sem a minha autorização. Não dá para trazer as nossas experiências para essa geração. O mundo mudou, entendeu? Eles têm outros perigos, eles têm outras facilidades. E a gente tem que estar ligado nisso, né? Então... As meninas acham, as amigas da Anitta gostaram muito e a Anitta eu sempre mostro porque ela é uma menina muito crítica. Então, assim, né, eu acho que seria até uma falta de respeito eu publicar uma coisa que fala tanto dela sem autorização dela. E tem alguma coisa que tu, né, pode adiantar, assim, claro, né, mais informações no livro, mas assim, que daqui a pouco a mãe que está escutando, o pai, né, pode... ficar pensando, pode refletir um pouquinho em casa agora? Bom, eu falo de... Como começar uma conversa, de repente? Eu falo sobre muitos aspectos, né, da adolescência. Então, assim, o que eu mais acho importante é isso. Antes de conversar, perguntar e ouvir. E tem algumas questões que são fisiológicas, né, que vêm da biologia. Por exemplo, o adolescente, por uma questão de melatonina, que é um hormônio que induz ao sono, eles passam a ter sono mais tarde. Então, não é de todo estranho que eles fiquem acordados até mais tarde, que eles não vão dormir na hora que a gente dorme. E, como consequência disso, no dia seguinte eles estão mais cansados. Então, eles vão ter mais dificuldade de levantar de manhã. Eles vão passar a render menos na escola por estudar de manhã. Não existe escola de tarde para adolescente, né? O sistema está instituído e a aula é de manhã. Isso implica em uma perda de atenção, né? Para além dos estímulos que são cada vez mais presentes, uma perda de atenção porque eles dormem mais tarde, tem que acordar cedo. Então, assim, tem dicas como: seu filho quer dormir depois do almoço, deixa. Porque o corpo precisa descansar, o cérebro precisa descansar. Né? O cérebro, gente, é sagrado. O cérebro é o que rege o nosso corpo. Então, cuide do cérebro do seu filho. Deixe ele descansar. Não estresse o seu filho. Quanto mais estressado você for, quanto mais estressado você se relacionar com o seu filho, mais estressado o teu filho vai ser também.
sabe? É uma coisa lógica. Não adianta obrigar a dormir às 9 da noite. Não tem como, não tem como. E cada vez, né, a adolescência ela chega com força total. E se a gente não cuida da adolescência direito, se a gente não se relaciona e orienta direito os nossos filhos, a adolescência ela dura por muito tempo, às vezes para sempre. Olha Né? só. Quantos adultos imaturos não têm comportamento adolescente para sempre? Então vamos pensar e refletir e começar a fazer alguma coisa, né? Exatamente. Acho que vai ser bom para todo mundo. Ana, muito obrigada pela tua presença. Eu acho que, né, instigou todo mundo a pensar sobre o assunto, principalmente as mães aí, né? Obrigada mesmo e espero que tenha gostado de Santa Maria. Adorei. A hospitalidade do povo gaúcho, gente, olha, eu viajo o mundo todo, não tem igual. É sempre muito bom estar aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.